paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria dos anjos. Hoje, mais um dia, nós estamos aqui reunidos para nós darmos continuidade à nossa formação, os nossos encontros da Crisma, nossos encontros formativos. E nós vamos iniciar nosso segundo encontro rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós entregamos ao doce Espírito este encontro, mais esse momento da nossa caminhada. Nós te pedimos, Espírito Santo, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria, dai-nos força, fortaleza para nós continuarmos seguindo este caminho rumo aos céus. Amém. E nesse momento, meus queridos, nós vamos recordar que na semana passada nós falamos um pouco da pessoa humana, né? De como nós fomos feitos, criados por Deus para sermos pessoas felizes. Nesse segundo momento, nesse segundo encontro, o nosso tema é nossa história de vida caminha para Deus. Se eu fui criada por Deus para ser feliz, o meu caminhar é para Deus, é voltar para Deus, né? E eu já queria começar esse encontro contando uma história, e já é uma história verídica. Eu já queria, né, antecipar que é uma história verídica, e eu vou ler essa história na íntegra, porque até o resumo que se faz não seria, né, tão bom quanto a gente ler, né, porque é uma carta, né, de um padre dirigida ao Papa Francisco. E ele diz assim: Santo Padre, nas orações diárias que dirijo a Deus, não deixo de rezar pelo Senhor e pelo ministério que Deus lhe confiou, para que Ele possa lhe dar forças e alegria para continuar anunciando a boa nova do Evangelho. Eu me chamo Fabrício de Matini e sou um jovem padre da Diocese de Nápoles. Tenho 31 anos e há 5 sou sacerdote. Desempenho meu serviço no Seminário Arcebispal de Nápoles como professor de um grupo de diáconos e em uma paróquia de Ponticelli, que se encontra na periferia de Nápoles. A paróquia, recordando o milagre registrado na colina Esquilino, recebe o nome de Nossa Senhora das Neves. Ponticelli é um bairro degradado por sua pobreza e alta criminalidade, mas a cada dia descubro verdadeiramente a beleza de ver o que o Senhor realiza nessas pessoas que confiam em Deus e na Virgem. Também eu, desde que estou nesta paróquia, pude ampliar cada vez mais meu amor pela Mãe Celeste, experimentando também nas dificuldades a sua proximidade e proteção. Infelizmente, há 3 anos eu luto contra uma doença rara, um tumor no interior do coração. Há 1 mês estou com metástase no fígado e no baço. Nesses anos difíceis, no entanto, nunca perdi a alegria de ser anunciador do Evangelho. Também no cansaço eu percebo verdadeiramente esta força que não vem de mim, mas de Deus, que me permite desempenhar com simplicidade meu ministério. Há uma citação bíblica que tem me acompanhado e me enche de confiança na força do Senhor. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei o meu espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne.
Agradeço a Deus também por meus familiares e meus amigos sacerdotes, que me ajudam e apoiam, sobretudo quando faço as diferentes terapias, compartilhando comigo os momentos de inevitável sofrimento. Também os meus médicos me apoiam muito e fazem o impossível para encontrar os tratamentos adequados para mim. Santo Padre, estou me alongando demais, mas só quero dizer que ofereço a Deus tudo isso, pelo bem da Igreja e pelo Senhor, de um modo especial, para que Deus o abençoe sempre e o acompanhe nesse ministério de serviço e amor. Eu lhe rogo que reze por mim. O que peço todos os dias ao Senhor é que seja feita a sua vontade, sempre e em todas as partes. Não peço a Deus a minha cura, mas a força e a alegria de continuar sendo um verdadeiro testemunho de seu amor e um sacerdote segundo o seu coração. Seguro de suas orações paternas, o saúdo devotamente. Padre Fabrício de Matini. Meus amados e minhas amadas, essa é uma história real, né, de um padre, né, da Itália, como a gente pôde ver, que desenvolveu, infelizmente, um câncer muito raro no interior do coração e que quando escreve essa carta, né, o câncer já tomou de conta de muitos lugares. Trabalha numa paróquia muito pobre, muito difícil, de muita criminalidade, né? E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? O que essa história mais impressionou você? Porque eu me fiz essa pergunta. O que mais me impressionou nessa história foi a forma como o padre lidar com a dificuldade, com o sofrimento. Se vocês perceberam, durante toda a narração desta carta, em nenhum momento ele disse: Santo Padre, ai meu Deus, eu um sacerdote que dediquei a minha vida a Deus, a evangelizar, estou sofrendo tanto. Em nenhum momento ele falou do seu sofrimento, mas ele narrou tudo aquilo que se passava na vida dele. Ele não exaltou o sofrimento, na verdade. Falar do sofrimento ele falou, mas ele não exaltou o sofrimento. O que ele exaltou nesta carta foi o pedido que ele faz a Deus todos os dias, que é de manter-se alegre para continuar evangelizando, levando a palavra de Deus às pessoas. Isso me chamou muita atenção, porque a forma como nós lidamos com o nosso sofrimento, e olha, eu não sei, né? Desconheço no meio de vocês alguém que esteja com um sofrimento tão grande quanto o dele. Eu não estou, né? O meu sofrimento é o sofrimento do dia a dia, aquele que nós passamos, muitas vezes perrengue por falta de dinheiro, um atrito familiar, um atrito no trabalho, né? Algo também na hora de evangelizar, que nos tira um pouco a alegria, nos tira um pouco a disposição, né? Às vezes a gente desanima um pouco. Então, essas são as dificuldades que eu passo. E quantas vezes eu tenho essa tendência de exaltar este sofrimento. Deus nos mostra através desta carta do Padre que existe um mundo lá fora e existem tantas pessoas com tantos sofrimentos e sofrimentos tão maiores do que os nossos. E a gente se lamenta tanto e tantas têm reações tão maravilhosas quanto este padre. Peço a Deus que a gente possa ter esta postura diante das nossas dificuldades. A postura de sempre rezar a Deus e pedir a alegria do caminhar. E pedir a Deus a força e a sabedoria para levar o seu evangelho. E ele queria dar testemunho de Jesus. No final ele diz: o que eu peço, eu vou reler porque é muito forte.
Não peço a Deus a minha cura, mas a força e a alegria de continuar sendo um verdadeiro testemunho do seu amor, do amor de Deus, né? E um sacerdote segundo seu coração, segundo o coração de Deus. Ele nunca pediu a cura, mas pediu que continuasse firme nesta alegria e sendo testemunho. Nesse momento, nós vamos assim pegar a nossa palavra. Vamos abrir no livro de Jeremias, no capítulo 1, logo, livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Jeremias 1, 4 ao 10. E diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que vinham de Anotes. Perdão, do 4 ao 10, eu estou lendo do início. Jeremias 1, versículo 4 ao 10. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar. Pois que sou apenas uma criança, replicou, porém, o Senhor. Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-o na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados e minhas amadas, geralmente a nossa atitude diante do chamado do Senhor é essa. O Senhor te fez um chamado, o Senhor me fez um chamado, né? Qual é o seu chamado? É se preparar para a crisma. Talvez você tenha um outro chamado, né? E eu tenho o meu chamado também. E o Senhor nos chamou, foi o Senhor quem nos chamou. E muitas vezes nós fazemos igual a Jeremias. Ah, Senhor, eu nem sei falar. Ah, Senhor, eu não estou preparado. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, porque eu trabalho tanto e como é que eu vou fazer? Ah, Senhor, mas eu tenho a família. Oh, Senhor, não posso. Eu não sei de nada. Então nós vamos colocando pedras no caminho aonde Deus não coloca pedras. O que Deus disse a Jeremias, ele diz para nós. Eu te gerei, eu sei das tuas limitações. Antes que tu nascesses, eu já te tinha consagrado. A gente já nasce consagrado ao Senhor. E quando nós nascemos e somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. São Paulo, lá na frente, vai nos dizer que o Espírito que nos foi dado não foi um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza. Então a gente vai colocando no nosso caminhar, na nossa vida, ah, não, agora com essa pandemia, fechou tudo, não dá, né? Eu nem sei se a gente vai se crismar esse ano ou se só no outro, para que eu vou me preparar? A gente vai colocando empecilhos no chamado que Deus nos faz. Deus disse a Jeremias: eu te consagrei. Eu e você somos consagrados a Deus. Eu e você somos chamados por Deus. Mas nós temos essa tendência de colocar dificuldades. E a gente se esquece que é o próprio Deus quem nos prepara. E o Senhor vai dizer: você não tem que temer ninguém. Porque quem vai colocar, ele diz bem aqui no versículo 8,
não deverás temê-los, porque eu estarei contigo para livrar-te. Eu vou estar contigo para livrar-te. O Senhor vai colocar palavras na nossa boca. O Senhor vai nos dar o entendimento, porque Ele nos dá o entendimento. O Espírito Santo nos dá o entendimento, nos recorda tudo. Jesus disse isso antes de ascender ao céu. Está lá escrito em Atos 1. Eu vou, mas eu enviarei o Paráclito. Aquele que vai te dar forças, aquele que vai te recordar tudo que eu disse, todos os ensinamentos, tudo que foi falado, aquele que vai, te acompanhar, estar contigo todos os dias. Promessa de Jesus, você acha que se é uma promessa do Senhor, Ele não cumpriu? Ele não cumpre? Então nós temos que deixar de lado essas questões de todos os dias nós colocarmos empecilho na nossa formação, na nossa evangelização, no nosso testemunho de vida, no nosso caminhar para Deus. No nosso caminhar para Deus. Eu tenho sofrido tanto, meu Deus, com esta pandemia dentro de casa. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tantas pessoas queriam estar dentro de casa e estão fora desde o início. E a gente teve a oportunidade de estar dentro de casa, de nos formarmos, de irmos atrás, de buscar, porque a gente tem internet. Aí agora eu não posso assistir os encontros porque está sendo gravado. Então a gente vai colocando empecilho. Nós temos que acabar com isso na nossa vida. Nós temos que acabar com este murmúrio. Quanto mais a gente reclama, mais situações ruins vão aparecendo na nossa vida. E não é porque Deus quer, não. Deus não quer o que é ruim, não. É porque a gente permite, porque a gente só olha para aquilo que está ruim. Porque a gente exalta tudo que está ruim. Então nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. Nós precisamos nos basear nessa história do padre Fabrício. De olhar com outros olhos o sofrimento, de acreditar que nós somos consagrados por Deus, de rezar e pedir o Espírito Santo, esse espírito de força, como disse, foi um espírito de fortaleza, disse São Paulo. Não foi um espírito de medo, mas de fortaleza. E nós recebemos o Espírito Santo quando fomos batizados. E temos esse espírito que Jesus nos prometeu, que irá nos recordar todas as coisas. Nós vamos pegar agora de novo a nossa palavra. Dessa vez nós vamos abrir no Evangelho de São Lucas, o terceiro Evangelho do Novo Testamento. Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, o versículo é o do 14 ao 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos então estavam na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça
que procediam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, essa é uma leitura muito profunda, que tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de falar, né? O Espírito, a leitura já começa a dizer que Jesus, então, quando é essa passagem na cronologia da vida de Jesus, né? Quando Jesus está, Jesus vai para Nazaré, né? Após, né, ele ter passado, né, aqueles dias sendo tentado no deserto, após os dias de jejum e oração, certo? Então, assim, Jesus foi batizado, foi para o deserto, fez jejum, orou, foi tentado pelo inimigo e depois ele desce do monte e vai até Nazaré. E a leitura diz: Jesus, então, cheio da força do Espírito. Vocês lembram muito bem da passagem do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito pousou sobre ele em forma de pomba. E ao mesmo tempo o Pai fala. Então, é muito clara a leitura quando diz que Jesus estava cheio da força do Espírito. Nós estamos cheios da força do Espírito. E Jesus vai até a sinagoga num dia de sábado, lá em Nazaré, na terra dele, terra onde ele foi criado, diz aqui na narração de São Lucas. Lá ele vai ler uma profecia do profeta Isaías, que viveu em torno de 600 anos antes dele. E essa profecia falava dele. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então, Isaías já proclamou que o Espírito estaria sobre ele e que ele viria e faria todas as coisas que ele fez. E no final da leitura, o que é muito interessante, vai dizer o seguinte: todo mundo tinha os olhos fixos em Jesus e esperava que ele falasse. E ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Mas diz uma coisa muito interessante. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Todo mundo, Jesus ensinava com autoridade, falava com autoridade, essa autoridade que nos é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem nos capacita para nós falarmos, para nós agirmos, para nós caminharmos. É o Espírito Santo. Jesus estava cheio da força do Espírito. Quando ele vai falar, ele fala com autoridade, porque o Espírito Santo é quem vai ensinar. Ele era o Filho de Deus, mas estava cheio do Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Também tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Assim como Jeremias, onde Deus prometeu, uma promessa de Deus para Jeremias, dizendo, né, não tenha medo, porque eu vou colocar palavras na tua boca. É o Espírito que o Senhor vai colocar. Então, Deus ungiu Jeremias, ele toca em Jeremias, ou seja, é uma unção. Nós somos tocados por Deus, porque cada sacramento é um toque de Deus na nossa vida. E quando a gente é batizado, é o toque de Deus. Então, nós já fomos tocados por Deus, a nossa boca, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso ser como um todo foi tocado por Deus, é tocado por Deus. Nós temos o Espírito Santo e precisamos todos os dias pedir o auxílio do Espírito Santo para nós caminharmos. Essa dificuldade bem aqui, Jesus não parou nela não. E essa aqui é uma outra maneira que nós temos uma outra desculpa que nós colocamos na nossa vida.
O povo falava, não é este o filho de José? Nasceu bem aqui. José é carpinteiro, menino, vi Jesus pequeno. Jesus não foi que fez aquela cadeira que está lá em casa. Menino, foi Jesus que fez aquela mesa. Não tem aquele banquinho que o Josézinho senta? Pois foi Jesus que fez, porque ele é carpinteiro. Jesus cresceu, tinha um ofício, ele era carpinteiro, ele fez tudo isso. Fez mesa, fez cadeira, fez banquinho, fez tudo. Tudo da época. A bileira, né, que bota o pote. Fez tudo, minha gente. E aí começa aquelas dificuldades. Ixi, Maria, não é Rosana, não tá querendo ser santa agora, era tão pecadora. Falava tanto, gritava, era super ignorante, agora já quer ser santa. A gente sempre vai encontrar isso nas nossas vidas, sempre. Mas nós temos que parar? Não, nós não temos que parar. Porque se a gente para, aí quem vence é o inimigo. E quem tem que vencer é Deus. Então, se alguém chegar e dizer, ai, tu que tá querendo ser santo, estou querendo ser santo sim. Estou mudando de vida, estou querendo ser santo. Estou querendo ser santa. A partir de agora, eu quero ser santa. Eu quero viver com Deus todos os dias da minha vida. E não podemos simplesmente nos deixar barrar nisso. Jesus não parou bem aí. Porque bem aqui era o iniciozinho do caminhar de Jesus, os primeiros dias. Já pensou? Jesus passou 3 anos em missão. E aqui eram os primeiros dias. Os primeiros, vamos dizer, os primeiros 60 dias de Jesus. Já pensou? Se ele tivesse, não vou mais não, porque, né, fica o povo aí falando. Ele, um outro evangelista, se eu não me engano, São Mateus, vai dizer que Jesus não conseguiu realizar milagres em sua terra. Por quê? Porque o povo não acreditava. Não acreditava porque ficava dizendo, Jesus, tu foi criado bem aqui com a gente fazendo cadeira e mesa e agora tu só quer ser profeta? Nós sempre vamos encontrar esse tipo de dificuldade na nossa vida. Sempre, sempre, sempre. Mas nós temos que lembrar que não somos nós que fazemos as coisas. Quem faz tudo em nós é o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo para isso, para nos capacitar. Então, eu fui chamada, você também foi chamado. E Deus nos deu, o Espírito Santo nos tocou, nos ungiu. E nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida a partir de hoje. Então, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, se você puder, coloque sua mão no coração. E nesse momento, você vai se entregando a Deus, vai dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, quero caminhar de volta para Ti. Eu desejo, Senhor, do fundo do meu coração, estar contigo todos os dias, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Teu Espírito me comunique todas as coisas, me capacite, me dê forças para eu buscar, Senhor, o meu caminhar contigo. Que todos os dias eu possa ter força, Senhor, para entrar em oração no momento de intimidade contigo. Pois só assim eu vou conseguir caminhar rumo aos céus. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós, interceda por cada um de nós, que leve as nossas orações aos pés de seu Filho Jesus e que nós possamos olhar para Nossa Senhora e ver nela o exemplo do caminhar para Deus. Como a vida de Nossa Senhora, ela foi só rumo a Deus. O caminhar de Maria foi todo para Deus.
E ela não teve medo de caminhar com Deus. Porque a cada dia o Senhor vai nos dando a força necessária para o dia. O Senhor vai nos capacitando. O Senhor vai nos ungindo. Então que a gente olhe para Nossa Senhora e veja seu exemplo de sim. E todos os dias também a gente possa dizer, sim, Senhor, eu estou aqui. Eu quero, Senhor, caminhar contigo. Eu quero, me dar forças. Envia teu Espírito Santo sobre mim. Envia o teu Espírito Santo sobre a minha família, sobre a minha casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais um encontro finalizado, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, graças a Deus, louvo e bendigo a Deus por esse momento. E na próxima semana, mais um encontro formativo nesse caminho rumo aos céus. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Uma semana santa para cada um. Que nessa semana a gente possa mesmo